Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus seja contigo hoje e sempre, na tua vida, na tua família, no teu lar. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo no canal Enviados por Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Hoje eu trago aqui uma mensagem, meus amados, em Números 20. Eu vou ler aqui do 7 até o 12. Eu creio que a palavra vai falar aos nossos corações. Amém? Só um minutinho para me fazer aqui uma breve oração. Senhor Deus soberano, Deus único e verdadeiro, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor é dado a Ti, Senhor. Pai, não permita que saia a palavra do homem, porque o homem com suas palavras sairão e retornarão vazia. Mas as Tuas palavras, Senhor, nunca, jamais sairão vazia e retornarão vazia. Para qual propósito ela está sendo enviada ao coração desse homem, dessa mulher, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém, Pai. Vamos lá, meus amados, aqui em Números 20, do 7 ao 12, diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação, o povo, diante da rocha. E Moisés disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e então saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Vou deixar o 12 por último, para finalizar. Meus amados, esse povo aqui, eles viram a graça, o poder, a misericórdia de Deus na vida deles. Esse povo, meu amado, no Egito, estava sendo escravizado há mais de 400 anos. Esse povo estava debaixo de um jugo, de uma opressão há muitos anos, né? E essas pessoas ali, não suportando mais esse jugo, né? Essa escravidão, começaram a clamar ao Senhor nosso Deus. E Deus, do alto e sublime trono, escutou, ouviu o clamor desse povo e enviou Moisés, né? Enviou Moisés para libertar aquele povo. Só que no meio do caminho, esse povo começou a murmurar, não confiar em Deus. Foi assim o deserto inteiro. Esse povo vendo o agir de Deus, mas mesmo assim não confiava. Às vezes, meu amado, muitos de nós, né, vimos o poder de Deus, que é grandiosíssimo, e no momento adverso a gente deixa de acreditar. São poucos que no momento de dificuldade extremo suporta e a sua confiança
continua de pé diante da dificuldade. Só que esse povo aqui era um povo rebelde. Tudo eles reclamavam. Esse povo aqui viu o agir de Deus ali, né, no Egito, ali em cima de Faraó, as 10 pragas, e livrando eles, não acontecia nada com eles. Eles ali do lado, né, mas as pragas só atingiam Faraó e seu povo. Esse povo, eles viram o mar se abrir e eles passarem seco. Esse povo viu o livramento, né, de Deus. Exército vinha para cima deles, eles sem armas, eles não tinham como lutar com o exército de Deus, né? Eles saíam, né, a batalha contra esse exército e saíam como vencedor. Esse povo, meu amado, não era para duvidar do poder de Deus, mas ele sempre estava colocando em dúvida o poder de Deus. Aqui, meu amado, não foi diferente. Esse povo aqui clamando, né, xingando Moisés, né, colocando Moisés contra a parede, né, que estavam com sede, que queria água, que não sei o que. E Moisés falava com Deus face a face. Meu amado, para aí um instantinho, analisa essa situação. Analisa essa situação. Eu, você, não vimos nada disso. E a gente crê. Às vezes encontramos dificuldade, mas nós continuamos. Às vezes é problema, vence uma luta, aparece outra, mais complicada, e a gente ali vai, né, sabe, abatido, mas continua perseverando, não desiste, porque, meu amado, a gente tem que ter você, nós temos que saber uma coisa, que por mais que seja grande o nosso problema, o Deus que nós servimos, Ele pode todas as coisas. A gente tem que guardar isso no nosso coração. Às vezes nós somos muito falhos, porque diante de uma prova, nós agimos como essas pessoas aqui. Esse povo viu grandes livramentos, grandes milagres, e mesmo assim, quando eles se deparavam com a dificuldade, eles colocavam o poder de Deus em dúvida. Isso aqui nos ensina, meu amado, que Deus, Ele está atento a tudo e a todo. Quando aquele pessoal estava ali em tempo, né, de agredir Moisés e Arão ali, porque estava com sede, Deus falou com Moisés: vá e conversa com a rocha, que de lá sairá água. É tremendo isso aqui, meu amado. Olha para você ver. O Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, né, o povo, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhes tirará a água da rocha, darás a beber a congregação, né, o povo e aos seus animais. Olha para você ver que Deus sempre demonstrava a esse povo que Ele era um Deus zeloso, que Ele era um Deus poderoso, mas essas pessoas sempre no momento adverso de complicação, eles não confiavam. O que é que Deus quis aqui passar para esse povo? Ele pediu para Moisés falar com a rocha, e a rocha ia jorrar água. Era esse
Foi isso que Deus passou para Moisés e Arão. Esteja diante da rocha e fala com ela, e ela vai sair água. Só, meus amados, eu acredito aqui, eu imaginando, sabe? O dia todo aquele povo azucrinando Moisés, xingando Moisés. Moisés, você tirou a gente lá do Egito, que a gente tinha tudo, do bom e do melhor, que tinha nada. A gente tinha isso, tinha aquilo para comer, tinha água, tinha não sei o que. Tirou a gente de lá para vir morrer aqui no deserto. E isso, meu amado, foi fermentando, foi esquentando a cabeça de Moisés. E Moisés fez uma coisa que não deveria ter feito. Moisés, desde o início, Deus falava e Moisés fazia. Por quê? Porque estava ainda no início. Mas quando começou no deserto, porque, meu amado, o deserto é prova. Eu não sei como está a tua vida nesse exato momento. Talvez você fale assim, eu estou passando por um momento difícil. Aguenta firme, meu amado. Aguenta firme, porque esse Deus, Ele já provou para mim e para você que Ele faz o impossível. Às vezes no momento de adversidade, de complicações, a nossa fé começa a estremecer. Não permita que isso aconteça. Continua na posição, continua confiando em Deus, porque Ele é poderoso para fazer o impossível, meu amado. Os teus olhos estão te mostrando que não tem mais o que fazer, mas Deus hoje manda te dizer, filho, filha, confia em mim. Confia em mim, porque o poder está em minhas mãos. E nada sai do controle da minha vontade, do meu querer e da palma da minha mão. Eu dou ordem e as coisas acontecem. O que eu faço, ninguém desfaz. Mas quando eu dou ordem, as coisas se faz por si só. Porque eu dou ordem e as coisas acontecem. E não há ninguém que possa impedir o meu agir. Aleluia, glória, glória, glória a Deus, aleluias. Esse povo aqui, meu amado, era para confiar de olhos fechados. Isso serve para mim e para você, meu amado, que não é porque nós estamos na presença do Deus soberano, do Deus único e verdadeiro, que nós não iremos passar momento adverso, meu amado. Iremos passar, mas uma coisa é certa: toda dificuldade, todo problema que possa vir sobre a nossa vida, se eu e você não pudermos lidar com essa situação, aí é onde o Deus Todo-Poderoso entra a nosso favor, toma a frente e Ele dá ordem e as coisas se faz por si só. Quando nós não podemos, meu amado, é aí que nós temos que clamar, chamar a atenção do Senhor. Esse povo aqui estava num jugo pesado de escravidão. Quando eles não estavam suportando mais esse peso, essa escravidão, eles fizeram o quê? Eles dobraram o seu joelho, clamaram, se humilharam diante do Senhor, e o Senhor mandou Moisés para libertar esse povo. Mas esse povo saiu do Egito, mas a escravidão ainda continuava na sua mente, na sua cabeça. Eles foram libertos do jugo, mas eles foram libertos da escravidão, mas a escravidão continuava dentro deles. É forte isso aqui, meu amado. É muito forte. Olha o 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: ouve agora, povo rebelde,
porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Meu amado, aqui no 10, no versículo 10, presta bem atenção nisso aqui, meu amado, que no momento de raiva, no momento ali, sabe, de muita raiva, às vezes alguém faz algo pra gente e ali a pessoa, no momento de fúria, de raiva, ela acaba agindo de uma forma que ela no seu normal não faria. Às vezes, meu amado, numa discussão, alguém tira a vida de uma outra pessoa. Sabe, toda vez que nós agirmos na raiva, nós fazemos coisas erradas. Você pode ver, toda vez que nós fazemos algo sem pensar, porque assim, meu amado, quando algo procede em nossos corações, nós temos ali minutos, segundos, para avaliar, pensar se isso que nós vamos fazer não vai trazer uma consequência ruim para a nossa vida. E às vezes nós não paramos para pensar nisso e agimos no impulso e depois arrependemos. Olha aqui esse versículo 10, como ele é profundo. Moisés já sabia o que ele tinha que fazer, mas ali na ira, olha o que ele fala, justamente, né, o que o Senhor tinha passado para ele. Olha para você ver, ó. E Moisés e Arão reuniram a congregação, o povo, né, diante da rocha, e Moisés lhes disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vocês? É claro que sim, porque Deus falou: Moisés, vá, reúne a congregação, o povo diante da rocha, e fala com a rocha, porque eu farei sair água da rocha. Mas Moisés ali, meu amado, aquele povo estava desde cedo ali azucrinando Moisés. E Moisés já estava se irando. E no momento ali, né, de fúria, Moisés, ele fez o contrário. Porque na rocha ali, quem estava na rocha era Deus. E ele pegou o cajado e bateu 2 vezes na rocha. E por esse motivo, Moisés e Arão não entraram na terra prometida. Eu quero trazer aqui uma reflexão para mim e para você. Se Moisés, que falava face a face com Deus, presta bem atenção nisso aqui, meu amado. Isso aqui está falando comigo e com você. Se Moisés fez o que fez, falava face a face com Deus, Deus não permitiu nem ele nem seu irmão Arão entrar na terra prometida. Imagine então, meu amado, eu e você. É momento, meus amados, da gente pararmos, olhar para dentro de nós, porque, meu amado, a nossa consciência, ela nos mostra onde temos que melhorar. Às vezes repetimos o erro várias e várias vezes. A gente tem que dar um basta nesses erros, nessas falhas. Então, meu amado, é um momento aceitável de consertarmos certas coisas em nossa vida. É agora, não vai empurrando com a barriga, porque hoje nós estamos aqui e amanhã não. E se você morreu aí irregular, de forma errônea, há algumas coisas que tinha que acertar, que alinhar, né, diante do Senhor, e você não alinhou. Aqui Moisés não entrou. Moisés e Arão não entrou na terra prometida, só foi na terra prometida, tá, meu amado? Arão e Moisés foi para a glória. Quero que você entenda disso aqui. Você não pensa que Moisés e Arão perdeu aqui a sua salvação, não. Só não entraram na terra prometida. Então é o momento da gente parar, refletir, se andarmos, né, na presença do Senhor,
mas erroneamente, fazendo coisas que não devemos, certamente, né? Só vamos saber no momento que fechamos os nossos olhos aqui nessa terra e abrimos em outro lugar. Aí é onde que está, meu amado, o perigo. Se iremos abrir no céu, no lugar de descanso, né? Ou nas trevas, no inferno. Então, essa reflexão aqui, meu amado, nos faz olharmos para dentro de nós e identificar e ver aonde temos que melhorar. Amém, meu amado? É tremendo isso aqui. Ó, o 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Ó, o 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não creste em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhes tenho dado. É tremendo isso aqui, meus amados. É tremendo. O que é que Deus fez? Como você sabe, Moisés e Arão, quando estava próximo da terra prometida, eles faleceram, eles morreram. E esse povo aqui ficou 40 anos andando em círculo no deserto. E os seus cadáveres foram ficando para trás no deserto. E os filhos deles é que entraram na terra prometida. Meu amado, Deus, ele, se você for analisar, aqui na terra, suponhamos que fosse aqui na terra, para você entender isso aqui, Moisés, pelo que o Moisés fez, Moisés era para ter entrado na terra prometida. Mas isso nos mostra que Deus, ele não alisa, ele não tira a mão de forma nenhuma. O seu juízo, ele é reto para quem quer que seja. Então isso nos mostra que naquele grande dia, o juízo de Deus, do Senhor Jesus, ele é perfeito. Ele não é como aqui nesse mundo, que favorece um e desfavorece a outro. O juízo de Deus, do Senhor Jesus, ele é reto e claro. Ele não pende nem para a direita e nem para a esquerda. Então isso serve para mim e para você, meu amado. A gente temos na presença do Senhor, procurar andar em santidade. Nós somos falhos, nós somos falhos. Tem momentos que nós vamos derrapar, nós vamos falhar diante do Senhor. Mas aí é onde que o Espírito Santo entra para nos corrigir e nos mostrar que erramos em certas situações e que devemos dobrar os nossos joelhos e pedir perdão ao Senhor nosso Deus. E assim, meu amado, seremos, pedindo com sinceridade em nossos corações, assim seremos perdoados pelas nossas falhas, nossas condutas errantes diante de Deus. Amém? É essa mensagem que eu tenho no teu coração, que ela vá para qual propósito ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus.